para uma relação ser saudável, existem os acordos iniciais. Os acordos que precisam ser ditos no começo da relação. A gente não está acostumado a falar o que a gente espera, a falar o que a gente quer da relação. O que é que você tolera numa relação e o que é que você não tolera numa relação. O que para você é considerado normal e o que para você é considerado assim, sabe, o seu limite. Se você souber o que para você, o que você espera de um relacionamento, se você souber quais são os seus limites no relacionamento, você já entra no relacionamento bastante diferente. Então, os acordos iniciais, eles são muito importantes. É uma relação aberta ou é uma relação fechada? É uma relação onde vale grito ou não vale grito? É uma relação onde você vai chegar e falar assim, olha, eu vou sair com as minhas amigas e hoje você sai com seus amigos e tá tudo bem. É uma relação que dá para fazer isso? O que você não tolera numa relação? É mentira? Mentira é uma coisa para você insuportável de tolerar? Se você pegar uma desonestidade, para você é possível perdoar ou não é possível perdoar? Você tem que saber exatamente o que para você é suportável e o que não é suportável. Mas mais do que saber, você tem que informar ao outro que você está começando a se relacionar, o que para você é possível lidar e o que para você não é possível lidar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tive um namorado que, para ele, na família dele, era natural todo domingo a família inteira se reunir para almoçar na casa da mãe. Então, na cabeça dele, eu deveria ir todo domingo para o almoço da casa da mãe dele. Para mim, isso não era possível. Isso não era tolerável. Não porque eu seja egoísta, mas que para mim isso não é uma coisa que eu posso fazer uma vez, eu posso fazer 2 vezes, mas se eu tiver que fazer como obrigação todas as vezes, eu vou cobrar. Eu vou mal-humorada. Eu vou chegar uma hora e falar, eu fui na casa da sua mãe, então agora você tem que ir comigo lá na caixa prego, resolver o problema do meu carro. Aí começam as cobranças. As cobranças, elas começam a acontecer quando você não deixa os acordos claros. E isso é feito no começo de uma relação. Agora, também se já estiver numa relação, ainda é possível fazer acordos, tá? Não é porque já está na relação que está fadado ao fracasso, não. Ainda é possível fazer acordo. O problema é que é preciso falar. E aí a gente chega ao segundo ponto da relação saudável, que eu aprendi com a Lala. Depois eu vou fazer a ponte com a Lala, tá? Bem-vinda, Jota, bem-vinda, Eliane, bem-vinda, Arteramos, bem-vindos, meus amores. Coloquem aí as cidades que vocês estão falando, mandem coraçãozinho para mim, que vai chamando outras pessoas para poderem estar nessa aula que é tão importante para você saber se relacionar. Então, o primeiro ponto são os acordos iniciais. O segundo ponto é você aprender a dizer não. Olha, gente, coloca aí para mim, vocês sabem dizer não? Ou vocês são aquelas pessoas que, como eu também tenho essa dificuldade, tá? Como eu já tive tanto, a dificuldade de dizer não pelo medo de desagradar, pelo medo da pessoa deixar de gostar de você, pelo medo da pessoa ir embora, não querer mais se relacionar, pelo medo de ser abandonada, o medo de ser abandonada porque você, afinal de contas, disse não, você não quer. As mulheres têm mais dificuldade de dizer não. Isso é estatisticamente, tá? Não estou falando da minha cabeça, não. Por quê? Porque nós fomos criadas a cuidar. Nós fomos criadas a, de alguma forma, estar disponíveis
para poder atender a demanda do outro. Aprendi depois de muita luta. Isso mesmo, Auricélio. Ah, Eusélio, isso aí, aprender a dizer não. Por quê? Quando você não diz não, o que acontece, gente? Quando a gente não diz não pro outro, a gente diz sim pra gente, né? Ou seja, você disse não pro outro e diz sim pra você. Agora, se você diz sim pro outro, você tá dizendo não pra você. E cada não que você diz pra você, cada ação que você faz sem estar a fim de fazer, você cobra do outro depois. Vira o que a gente chama de conta corrente afetiva. Olha, a Franciene já está falando que é difícil dizer sim, depois eu vou falar disso. A contracorrente afetiva é o seguinte: eu fiz isso por você, eu fui na casa da sua mãe no domingo, lá na Caixa Prego, no calor de 40 graus, e agora você não quer lavar a louça. Então, começa uma guerra nuclear, porque você disse sim, e agora você está cobrando que o outro faça o mesmo por você. Então eu já digo que isso está tudo errado. Se você faz alguma coisa pelo outro, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo pela relação. Gente, isso é muito importante. A relação, quando você faz alguma coisa dentro da relação, você está fazendo para a relação dar certo. Você não está fazendo para o outro. Toda vez que você faz para o outro, você cobra do outro. Você cobra dele que ele retribua. E aí começam as cobranças desmedidas. E as guerras de quem faz mais e quem fez menos. Já passaram por isso em relacionamento? Tipo, poxa, eu faço isso por você, eu faço isso por você, eu faço isso por você, você não faz nada por mim. Gente, diga não se você não quiser fazer. Porque se você fizer, você está fazendo pela relação. E aí não vale jogar na cara do outro. Entende a diferença? Saber dizer não é preservar a relação. Saber dizer não, muito obrigada, eu não quero ir hoje jantar com você porque eu tô super cansada. Saber dizer não, eu não quero ir na casa da sua mãe, lá no Caixa Prego, com 40 graus, sentir um calor danado para comer uma feijoada. Pô, não quero fazer isso comigo no domingo, porque nem feijoada eu como. Não vai comer feijoada na Caixa Prego, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso com você, porque isso vai virar isso vai virar uma conta afetiva enorme. Você vai ficar 6 meses falando da feijoada que você foi comer que você não come. Então, gente, o segundo ponto mais importante é você saber dizer não. Saber dizer não é preservar a relação. A Franciene falou que tem dificuldade de falar sim. E aí, dificuldade de falar sim também é um problema na relação. Porque se você só pensa em você, se você só faz o que você quer fazer, se você só diz, né, não, eu não vou lá, eu não quero isso, eu não quero aquilo, a relação é o equilíbrio. Você faz e você recebe. Você faz e você recebe. Gente, imagina uma gangorra. Uma gangorra. O que a gangorra acontece com a gangorra? Para um tá em cima, às vezes o outro tá embaixo, né? E esse que tá embaixo, o que ele faz? Ele precisa às vezes segurar o peso de quem tá em cima, né? Para o outro poder de alguma forma voar, ficar em cima. E tudo bem, ele tá em cima e você tá embaixo, porque às vezes isso acontece num relacionamento, né? Se no momento em que você estiver em cima, o outro segurar o tranco e deixar você em cima também. Saber deixar o outro em cima é tão importante quanto segurar o peso do outro quando o outro está em cima. Esse jogo da gangorra, ele é fundamental para a saúde da relação. E vai ter horas
que no relacionamento os dois vão estar ali, ó, iguais, segurando os dois ali no meio, no equilíbrio, e tudo bem também. Agora, se você tá embaixo, segurando o peso do outro e falando pra ele, porque eu tô segurando, porque você não faz nada, porque você não sei o quê, acabou a relação. Relação afetiva não é uma conta corrente, aonde você faz e depois você cobra. Relação afetiva é uma relação de troca. Os dois fazem para a relação dar certo. Os dois fazem em prol da relação. Querer que uma relação dê certo exige muito das duas partes. É por isso que quando você se relaciona com pessoas que não estão dispostas a ter um relacionamento inteiro, a ter uma relação afetiva de verdade, a relação não vai dar certo porque você vai fazer força sozinha. E fazer força sozinha é desleal. Fazer força sozinha é aceitar as migalhas. As migalhas. Bem-vinda, Kate. Bem-vinda, Alminda. Bem-vinda, Francine. Eu não falei. Vai mandando coraçãozinho pra mim aí, gente, que eu preciso dos coraçõezinhos pra chamar mais gente pra essa live. Pra essa live não, pra essa aula maravilhosa. Porque isso não é uma live, isso é uma aula. Uma aula pra aprender a se relacionar. Gente, se a gente tivesse aulas aonde a gente entendesse que um relacionamento precisa sim você entender a posição do outro, a sua posição e o que é a relação. A relação é uma terceira coisa. A relação não é você, a relação não é ele. A relação é um terceiro estágio. Para a relação dar certo, essas duas pessoas têm que estar em unidade e fazendo a sua parte. Eu não posso fazer a parte dele, nem ele pode fazer a minha parte. Os dois têm que fazer a sua parte. É a história da gangorra. Se eu tiver, o outro tá em cima e eu tô embaixo, eu seguro a onda para ele estar em cima. Mas na hora em que eu estiver em cima, eu preciso que ele segure a onda para eu poder estar em cima. Porque na vida, ter um relacionamento é justamente ter alguém ao lado que possa segurar a sua onda quando você está em baixa. E tudo bem a pessoa segurar a sua onda se você estiver em baixa. Se você estiver na parte da gangorra baixa. E aí na hora você vai trocar. Então entendam a gangorra como algo do movimento da relação. Uma relação não é estática. Não estamos sempre bem. Estamos momentos bem, momentos não tão bem. E faz parte que as duas pessoas saibam que para a relação dar certo é preciso cada um segurar a onda do outro quando o outro precisa. E mais, lembrando o primeiro ponto, isso não é uma conta corrente. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Gente, olha, o primeiro ponto que eu falei são os acordos da relação. O que vale, o que não vale, o que você tolera. É uma relação aberta, é uma relação fechada. O que para você é possível, o que é possível perdoar, o que não é possível perdoar. Isso tudo é falado no começo da relação. Um porto seguro de via dupla, exatamente isso, Célio, exatamente isso, um porto seguro de via dupla, falou tudo. Vamos colocando aí pra mim as cidades, gente, olha, já descobri que tem Recife, já descobri que tem Rio de Janeiro, não sei se tem mais cidades aí, coloquem aí que isso é muito legal pra eu saber. Então, o acordo, aprender a dizer não, tá? Foi o segundo ponto que eu falei para uma relação dar certo, para que não vire uma conta corrente afetiva. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é um super importante. Conversar não é cobrar. Olha isso, gente. Anota isso aí. Salvador, Amanda! Bem-vinda! Salvador tá aqui! Que maravilha! Conversar não é cobrar. A gente tem uma tendência a achar, não sei se já aconteceu isso com vocês, você vai falar com a pessoa vira pra você e fala assim, já vem você de novo cobrando.
Já vem de você de novo aí dizer pra mim que eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é isso. Conversar não é isso. Conversar é você falar de si. Não é falar do outro. O problema das conversas no relacionamento, da tal das DRs, é porque a pessoa vai conversar para falar do outro. A pessoa vai conversar para falar do que o outro fez, do que o outro não fez, do que está errado, do que não está errado, do que quer, do que não quer. E aí o outro, o que o outro faz? O outro se defende. E aí vira uma briga. Conversar não é cobrar. Um dos módulos do Plena vai ser comunicação não violenta, onde eu vou dar todas as técnicas de como conversar sem virar uma guerra. Mas hoje não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Então eu quero que vocês saibam que conversar é falar de si. Então, por exemplo, eu tô chateada porque ontem o meu namorado, uma situação hipotética, tá? Porque eu não estou namorando, já deixo claro aqui para todas nesse momento, mas já vivi essas situações muitas vezes. Eu vou conversar com o meu namorado que eu não gostei que ele não chegou no horário. Ele não chegou no horário, eu tava ali pronto, esperando. Aliás, deixa eu já avisar aqui. Uma coisa que eu tenho dificuldade em relacionamento é pessoas que não chegam na hora. Não sei se vocês têm essa dificuldade, mas eu tenho, porque eu sou muito pontual. Deixa de ser conversa e passa a ser disputa de querer... Exatamente isso, Mariana. Exatamente, Marina. Exatamente isso, Marina. Quem tem razão? E sabe quem é que tem razão? Ninguém. Porque na hora em que começou a brigar para saber quem tem razão, os dois estão perdendo. A relação está perdendo. Então, vou dar um exemplo que fica claro. Eu não gosto que a pessoa chegue atrasada. Aí a pessoa chegou atrasada, eu fiquei puta, tá? Normal, fiquei puta. Aí eu quero falar para essa pessoa que eu tô chateada. Em vez de eu chegar e falar para a pessoa assim, seria o normal, né? Você sempre chega atrasado, eu não aguento mais isso, sempre eu fico esperando, poxa, é falta de consideração, é falta de respeito, é falta de não sei o que, virou uma briga. O que acontece? Você que de repente ia sair para jantar já não vai mais. Você que ia para uma noite, para uma coisa legal, os dois estão com uma cara de bunda, porque já saíram de casa brigando, por conta do atraso. Já aconteceu com vocês? Coloca eu aí. Faz assim, eu. Saber se isso só acontece comigo, né? Pode ser que sim. Aí já sai com cara de bunda, acabou o date, acabou o encontro. Porque justamente a forma que eu fui falar com essa pessoa não foi da minha insatisfação. Foi de uma cobrança. Então, o que a comunicação não violenta fala? Ela fala para que a gente deve falar como a gente se sente. Então, o carinha chegou atrasada, a pessoa chegou atrasada, dá preguiça isso, mas tem como resolver, Carlos. Tem como resolver se fizer o certo. Senão vai continuar caindo no ciclo da repetição e nunca dando certo, entendeu? Nunca vai dar certo se a gente continuar fazendo a mesma coisa. Então, falar de mim falar pra pessoa assim, poxa, você sabe que toda vez que você chega atrasado, eu me sinto super mal, porque eu me organizo, eu me arrumo, eu deixo de trabalhar, ou eu deixo de encontrar alguma amiga, eu, às vezes até deixo de atender o telefone porque eu tô me arrumando, e aí eu tô prontinha no horário que você combinou, e aí você não chega. Eu fico super mal com isso. Pronto. Você não está acusando ele. Ele não tem o que falar sobre isso, porque você não está falando dele. Você está falando de você. E toda vez que você fala de você, o outro não tem o que dizer.
Esse é o princípio da comunicação não violenta. É você falar como você se sente e não com o que você espera do outro. Para que não vire cobrança, para que não vire disputa, para que não vire uma briga e acabe com a noite de vocês. Então o terceiro ponto é esse. É você falar, é você conversar sem cobrar. Conversar sem cobrar. Esse é um ponto muito importante, sabe por quê, gente? Quando você não fala as coisas que te incomodam, você vai fazendo um acúmulo de mágoas. E aí tem uma hora que isso daí vai virar um problema na relação. Preguiça de mim, digo, me permitir a falta de conversa. Exatamente, Carlos, eu entendo isso. Às vezes é difícil mesmo, porque a gente guarda. A gente fica assim, não vou começar, não vou falar isso não, isso é bobagem, isso não é tão importante. Só que, gente, não falar aquilo que te incomoda é aumentar o seu desconforto interno em relação à pessoa. E uma hora você vai sair fora dessa relação. E você vai sair fora porque você não suporta mais. Mas você não suporta mais não por causa da outra pessoa. Você não suporta mais porque você foi enchendo o seu pote de coisas que você não gosta e você não falou. Então, esse é o quarto ponto, né? Terceiro ponto. O quarto ponto é aprender a perdoar de verdade. O quarto ponto é aprender a perdoar de verdade. Gente, as pessoas erram. Sei bem o que é isso. A falta de conversa causa uma verdadeira bola de neve. Exatamente isso, Silvaneide. O que acontece? Se você não vai falando, depois tem tanta coisa para falar que você não fala mais nada. Vira um nó. Tem tanta mágoa, tanta coisa, tanta ferida nessa relação que as pessoas se afastam e não conseguem mais conversar. Porque é muita coisa, virou um bolo. E aí você não consegue puxar uma ponta. Então, quando isso acontece, tem um exercício que é o de começar. Mas para isso, eu não vou poder falar sobre isso hoje, porque senão essa live vai ficar enorme. Falar sobre esse exercício. Mas no Plena vai ter. Eu não sei se você já está inscrita, tá, Silvaneide? Se inscreve no Plena, que é gratuito. Tá lá no link da minha bio. Vai começar dia 8 esse curso, tá? Então vamos lá. Aprender a perdoar de verdade. O que é perdoar de verdade, gente? Perdoar de verdade é perdoar de verdade. Se você não perdoa, sabe aquela coisa assim, que na primeira briga, primeiro desentendimento, sei lá, a pessoa não lavou o copo. Aí você vai falar do copo, mas você fala do que aconteceu em 1980. Porque naquele dia de 1980 você deixou a louça toda suja e quebrou tudo. Por quê? Porque você não perdoou de verdade. E aí isso fica dentro de você e quando você tem uma briga, a briga vem em cachoeira. Não vem a briga só. Não vem a discussão daquele dia. Vem todas as coisas que você não resolveu. Já aconteceu isso com vocês? Coloca eu aí pra mim. Você começa uma briga por causa de um negócio e aí você fala do que aconteceu semana passada, mês passado, em 1970, no dia que o seu filho nasceu, no dia que ele te deixou esperando. E por que isso acontece? Porque você não perdoou de verdade. Ressentimento mata relacionamento. Exatamente, Célio, você falou tudo. Ressentimento, aliás, mata qualquer coisa, mas relacionamento é impossível você seguir em frente cheia de ressentimento. Então, perdoar é zerar aquela situação. Se você não zerar aquela situação, você não vai voltar a falar dela. Então,
Bem-vindo, José. Zerar a situação é você simplesmente falar, olha, para mim, essa situação está resolvida. Ponto. Parte para outra. Porque vão ter outras situações a serem resolvidas, gente. Vão ter outras milhões de situações a serem resolvidas. O que não dá é para ficar voltando para trás. Porque cada vez que você volta para trás no relacionamento e traz situações de lá de 1970, você está jogando contra a relação. E aí tem técnicas para perdoar de verdade. Existem técnicas para perdoar de verdade. Mas não vai dar para falar sobre isso também. Mas eu vou falar sobre isso depois, tá? Técnicas para perdoar de verdade. Então, uma das coisas é você saber que nessa... Oi, Dri, bem-vinda! É saber que você, para ter uma relação, você precisa se livrar das coisas que te magoaram no passado. Se você traz o seu passado para o hoje, você carrega uma mochila de pedra. E um relacionamento não dá para seguir em frente se você está carregando uma mochila de pedras, de ressentimentos, de milhões de coisas que a pessoa fez para você. Gente, o passado é o passado, o que foi, foi. Se você continuou com essa pessoa, a escolha é sua. Se não dá para perdoar, termina a relação e vai embora. Não dá para ficar na relação sem perdoar, porque você não vai conseguir manter uma relação saudável. Beijo grande, querido, muito esclarecedor. Vai e volte outro dia, vai ter mais. Então, é o quinto ponto, né? Não, é o quarto, perdoar de verdade. Vamos pro quinto, gente, porque já tem 34 minutos de live e a nossa live é de 40, então vou tentar ser rápida. Não deixar de se tocar. O que isso significa? Você está num relacionamento já há algum tempo e você para como se aquela pessoa, ela quase fosse estar ali para sempre. Meio que virou o abajur da sua casa, sabe? Você vai, passa por abajur, acende de vez em quando, dá um oi, abajur, tudo bem? Boa noite, abajur, sabe? Uma relação não é feita de uma pessoa e um abajur. Uma relação é feita de duas pessoas. E se você tem uma relação amorosa com essa pessoa, você precisa tocar essa pessoa. O que eu tô falando em tocar? Você precisa beijar essa pessoa. Não importa o tempo. Você precisa fazer carinho nessa pessoa. Sabe? Fazer um cafuné, passar a mão. Como é que foi seu dia? Abraçar. Gente, quanto mais você vai deixando de tocar a pessoa, mais distante você vai ficando no relacionamento. E com os anos, daqui a pouco, você não está mais encontrando essa pessoa. Aí sabe o que acontece? O homem quer transar, né? E a mulher quer carinho. Aí a mulher não transa, porque a mulher dele fala assim, cara, você não falou comigo o dia inteiro. Você não me deu um beijo. Você não falou, não mandou uma mensagem pra mim. Você não quer saber se eu tô bem. E à noite você quer transar comigo? Ah, meu bem, você não vai transar comigo, não. E aí você se afasta sexualmente dessa pessoa. Exatamente, você perde a liga. Então, se você quer ter um relacionamento afetivo duradouro, você tem que trocar afeto. Você tem que tocar na pessoa. Não só na hora do sexo, mas todos os dias, todas as horas que você puder. Porque o relacionamento é como uma planta. Se você não molha todos os dias, uma hora ele seca. E quando seca, é difícil botar adubo de novo, gente. As trocas afetivas, elas são fundamentais para a manutenção de um relacionamento. E como é que você faz essa manutenção de uma planta? Não é botando lá todo dia um pouquinho de água? É assim a manutenção de um relacionamento saudável. Você tem que botar um pouquinho de água todo dia. Você tem que mandar aquela mensagem no meio do dia, falando, oi, tudo bem? Você tá bem por aí? Poxa, eu passei aqui numa loja, pensei em você.
Tava aqui numa doceria, vou levar um docinho para você em casa. Isso é cuidado, isso é tocar na pessoa, isso é alimentar a relação, isso é fazer, não é pela outra pessoa que você está fazendo para que a relação dê certo. E não adianta fazer, isso está lá no tópico 1, não adianta fazer e depois falar, porque eu faço tudo e você não faz nada. Não, se você faz, faça porque você está afim de fazer. Não bota na conta corrente afetiva da relação. Conta corrente afetiva da relação vira cobrança. Eu fiz. Obrigada, amor. Você viu que eu tô com um coraçãozinho aqui que apareceu? Eu tô adorando isso, porque tem tudo a ver com a live de hoje. Ó, eu fiz, e agora eu quero que você faça. Não. Lembre do tópico 1 que eu já falei, tá? Fez porque quis. Se você faz alguma coisa pelo outro, você fez porque você está fazendo porque você quer que a sua relação dê certo. Cobrar do outro o que você faz é fadado ao fracasso. Você está botando um balde de água fria na sua relação. Então, o quinto ponto, que é o não deixar de se tocar, tá? Porque se você deixar de se tocar, você vai naturalmente deixar de fazer carinho. Isso tocar é de todas as formas, tá? É carinho, é beijo, é abraço, é mensagem, é você falar que lembrou da pessoa. Não importa quanto tempo você está com a pessoa, você precisa alimentar a sua relação. Porque senão na hora que você for querer sexo, provavelmente a mulher que está com você não vai querer. Porque a mulher, o sexo para a mulher é o final de uma relação afetiva que está alimentada, que está cheia de afeto. Aí sim para a mulher faz sentido ter um relacionamento, ter relação sexual. Para a mulher faz sentido se entregar naquele momento. Porque senão vira uma coisa mecânica. Aí vira sexo mecânico, sabe? Tipo assim, vou fazer porque ele quer. Vou fazer porque, afinal de contas, eu sou casada. Não é isso. Um relacionamento precisa ser constantemente alimentado. Uma das formas é a relação sexual, mas não é a única. Não é a única, gente. Então, tem que pensar em todas essas outras que eu tô falando antes, tá? E por último, o sexto ponto para manter uma relação saudável, eu tô olhando aqui porque eu escrevi, obviamente, né, os nossos pontos para não esquecer nada, é manter a sua vida individual ativa. Tanto um quanto o outro precisa ter a sua rede de apoio, precisa ter a sua vida particular, a sua vida individual. Não é porque você está numa relação que você deixa de ter todas as suas atividades que você fazia antes exterminadas da sua vida. Não vai dar certo, gente. Por quê? Porque você precisa se alimentar de outras coisas. E o cara também. O cara precisa ou ter o futebol dele, ou ter o dia que ele sai para conversar com os amigos. E você também. Você precisa ter as suas coisas. Quais são as suas coisas? As minhas coisas é encontrar minhas amigas, as minhas coisas é fazer uma atividade física que eu gosto, no domingo tomar café com a minha mãe. Não importa. O que importa é que você não abra a mão das suas coisas em favor da relação. A relação não pode ocupar todos os espaços da sua vida. E por que não pode ocupar todos os espaços da sua vida? Porque a relação não se sustenta ao longo do tempo se for assim. A relação se sustenta ao longo do tempo se ela tiver outros alimentos. Se você trouxer novidades para a relação, se você trouxer um pouco do seu dia, da sua alegria, daquilo que você fez, sei lá, você fez uma trilha, e aí você chega à noite e fala,
pro seu parceiro, cara, eu fiz uma trilha maneiríssima, conheci tal e tal pessoa, conversei sobre isso, descobri esse lugar, vou te levar lá. Aí você alimenta a sua relação. Agora, quando você fecha a relação por ciúmes, medo de perder, insegurança, medo do abandono, quando você fecha a sua relação por tudo isso, obrigada, Silvaneide, é verdade, obrigada, Eliane, quando você fecha a relação, você está fadado a morrer, a matar a relação, porque uma relação precisa de oxigênio, e oxigênio a gente busca em outros lugares. Oxigênio a gente busca em outras relações. O medo do abandono, o ciúmes exagerado mata a relação. Mata qualquer possibilidade da relação ser saudável. Porque você começa a ficar com medo de fazer qualquer coisa e desagradar o outro. E aí, cara, não vai ter jeito. Então, olha só, repassando os 6 tópicos, tá? Só pra gente finalizar essa live, que já tá 45 minutos. Se tiver alguma pergunta, coloca aí, aproveita que eu vou responder. Então, os 6 pontos para uma relação segura e saudável. Os acordos no começo da relação, do que você aceita e do que você não aceita. O segundo ponto, aprender a dizer não, porque se você não disser não daquilo que você não quer fazer, você vai cobrar do outro. Então, aprender a dizer não é fundamental. O terceiro ponto, conversar não é cobrar. Conversar é falar do que você está sentindo e não do que o outro está fazendo. Quarto ponto, aprender a perdoar de verdade, para que você não traga um assunto de 1980 para o dia de hoje. Esse é o quarto. O quinto, não deixar de se tocar, independente da relação e do tempo que você tenha. É a manutenção diária, é o afeto diário, é jogar água diariamente na sua plantinha do relacionamento. E isso envolve todas as coisas e todas as formas de afeto, inclusive o sexo. Mas o sexo é consequência disso tudo, não pode ser a única forma de se tocar. Então você entenda o se tocar como todas as coisas que você precisa fazer para o seu relacionamento continuar nutritivo, te alimentando. E por último, que é o 6º ponto, manter a sua rede de apoio ativa. Não abandone os seus amigos, não abandone os seus hábitos, não abandone a sua vida diária, não deixe a relação ocupar todos os espaços da sua vida. Porque se você fizer isso, você vai exterminar, você vai secar o que a relação tem de melhor. Porque a relação precisa de oxigênio para continuar viva. E ela vai ter oxigênio através da sua vida e da vida dele. E ele vai ter a vida dele, você vai ter a sua vida e vocês vão ter a vida em comum. E essa vida em comum vai ser alimentada pela sua vida e pela vida dele. Então fica aí os 6 pontos para manter uma relação saudável, segura e próspera. Gente, quem não se inscreveu no Plena, por favor, se inscreva, porque no Plena eu vou poder aprofundar esses temas, dando para vocês PDFs, vocês vão receber testes, vocês vão receber um guia de passo a passo, vocês vão poder aprender que, na verdade, se relacionar é saber primeiro se relacionar com você, ter um relacionamento saudável com você, para você ter um relacionamento saudável com o outro. Massa, vim parar aqui do nada e amei. Eliane, bem-vinda, querida! Você é nova por aqui, adorei saber que você chegou. Eliane, faz a inscrição no Plena, ainda está aberto. As 100 primeiras pessoas que participarem do Plena vão ganhar um presente meu. Vai ser super especial. O link está lá na minha bio.
faz agora. É no dia 8 ou dia 12 de junho. E a promessa que eu digo para vocês é que no dia dos namorados, que é o último dia do curso, você vai ganhar um presente. E o maior presente que você vai ganhar é você saber que no dia dos namorados você não precisa estar com o namorado. Você tem que estar bem. Porque no dia dos mortos você não precisa estar morto, né? Então no dia dos namorados, para com essa palhaçada de que vou ficar triste porque eu tô sem namorado. No dia do dia dos mortos você não quer estar morto. Mas no dia dos namorados você quer ter namorado. Pelo amor de Deus, vamos acordar pra vida, vamos ser felizes. Não vamos cortar os pulsos no dia dos namorados, se estiver sem namorado. Se estiver com namorado, vamos aprender a se relacionar de forma saudável e segura e próspera. E se inscreve aí no Plena, porque eu quero que todo mundo esteja vivo no dia dos namorados e feliz, tá? Então vambora, gratidão pela participação, amei ter vocês aqui. Quem é novo por aqui, é só me seguir, é só clicar aí pra me seguir. Já se inscreve no Plena e vem participar das aulas, que vão falar de vários assuntos relacionados a ter um relacionamento saudável, ok? Beijo, gente! Boa terça-feira, gratidão por vocês estarem aqui, muito bom ter vocês. Obrigada, beijo!